Bom, pessoal, estou aqui num formato um pouquinho diferente, usando o Google Meet para fazer uma gravação de uma videoaula. Normalmente eu uso outros métodos, né? Porém, eu acho que para esse exemplo, o Google Meet ele vai ser uma boa ferramenta de gravação, tá? Então, vou pedir desculpa aí se não ficar daquilo que a gente espera. Eu quero usar dois aplicativos, dois periféricos ao mesmo tempo, então vocês estão me vendo duas vezes aí. Se um, professor Jefferson, incomoda muita gente, dois, incomoda muito mais, né? Então vamos lá. Evaporadores e múltiplos efeitos. Esse é o tema dessa aula. Como calculá-los, como resolvê-los, tá? Já antecipo. É um cálculo extenso, então essa aula é uma videoaula que vai ser um pouco extensa e, obviamente, não é um cálculo que eu vou cobrar de forma manual numa prova, mas talvez num projeto ou alguma coisa do tipo, para a galera aí que faz OP comigo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, tá? Eu separei um exemplo do Jean Coples, o exemplo 8.5-1, tá? Lá do capítulo 8 do Jean Coples. Para algumas turmas, eu resolvi esse exemplo como ele sendo um único estágio, tá? Então, eu peço para que vocês retornem para essas turmas que eu usei esse exemplo, tá? E depois deem uma comparada no que nós vamos ter aqui e vamos ter lá no Jean Coples, tá? E o que a gente vai ter um resultado aqui e o que tivemos lá quando consideramos apenas um único estágio. Então o que diz nesse exemplo? Eu não vou ler todo, não vou fazer uma tradução literal, vou fazer uma explicação. O objetivo desse exemplo é propor um projeto, né, dimensionar um evaporador, um sistema de evaporação de triplo efeito, como vocês observam aqui, com alimentação adiante, para evaporar uma solução de açúcar com 10% até 50%. Tá? Ele dá uma equação aqui para EPE, né? A gente já viu como obter essa equação, também lá no PR tem uma proposta de como obter essa equação, tá? Então aqui ele dá uma equação para a elevação do ponto de ebulição, que depende, obviamente, dos valores de concentração aqui na solução, o x aqui, tá? 1,78 vezes a fração máxima de açúcar na solução, mais 6,22 vezes a fração máxima ao quadrado. Esse t aqui está errado aqui. Só olhar aqui na equação em graus Fahrenheit. Ele diz que está usando vapor saturado a 205 kPa, 121 graus Celsius de saturação. Isso para aquecimento. E a pressão na cabeça do evaporador, no separador de vapor, é 13,4 kPa. Isso no terceiro efeito. Tá? A velocidade de alimentação é 22.680 kg por hora, a 26,7 graus Celsius, e a capacidade calorífica também é dada aqui por uma equação CP 4,19 menos 2,35 vezes a fração máxima do açúcar, né, na água, tá? Ele também diz que as perdas de calor são desprezíveis, o calor de dissolução é desprezível, e estima os coeficientes globais de transferência de calor em 3.123, 1.987 e 1.136 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Importante lembrar que esses coeficientes de calor foram estimados com base nas características de cada evaporador, utilizando correlações específicas para isso, tá? Então, ela vem lá de transferência de calor, né? De como estimar coeficientes globais e principalmente como estimar coeficientes de película, tá? Vou trocar de periférico, por isso aqui estou usando o Meet, tá? Vou trocar de periférico apenas para a gente, né? Então, fazer aqui conseguir aqui trabalhar, tá? Então aqui é o exemplo 8.5-1 do Jean Coples,
E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um esquema, né? Vamos fazer um esquema para esse sistema, tá? Então, é um sistema de evaporação de triplo efeito. Poderia ter feito isso para poupar um pouquinho aqui o tempo da aula, tá? Mas não dá nada, não vai ser tão bonitinho quanto os outros, que também não são tão bonitinhos assim. 2 efeitos. Tá? 3 efeitos. Tá? Lembrando que aqui os sistemas de evaporação, eles são dados por efeito, considerando que a corrente S é alimentada aqui no primeiro estágio, e o que aquece os próximos estágios, tá? São as correntes de vapor dos estágios anteriores, tá? O que mais que ele nos diz? Ele nos diz que a alimentação é adiante, né? Logo, a alimentação acontece aqui no primeiro estágio, e o produto do primeiro estágio vai ser alimentado aqui no segundo evaporador, tá? Então, o produto final nós vamos ter aqui no terceiro evaporador. Estou nomeando de forma seguida aqui, né? 1, 2 e 3, como sendo evaporador 1, 2 e 3. Tá? Que outras informações? Ele me diz que essa temperatura de saturação é 121,1 graus Celsius dessa corrente de vapor, e a temperatura da alimentação é 26,7 graus Celsius. E que a pressão desse último estágio está 13,6 kPa. Ele também me dá valores de CP, CP e EPE, certo? Mas vamos com calma lá. Bom, então, seguindo os passos do Jancopoulos, né? Ele tem um passo a passo lá, vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada nisso aqui, tá? Deixa eu mudar aqui o periférico de novo. Retornar à apresentação, compartilhar agora, troquei de periférico, ok, né? Então aqui ele dá uma porção de passos, tá? Método de cálculo de evaporadores de triplo efeito, e que serve obviamente para todos os efeitos, tá? Então seguindo esses passos aqui, tá? A gente vai trabalhar com base nesses passos aqui, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha nesse passo a passo e confirmar aí que eu estou fazendo, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um balanço de massa. Aí vocês vão dizer, mas professor, eu não tenho os dados intermediários desse sistema. Como que eu vou fazer esse balanço de material? Calma lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos eleger todo o nosso sistema aqui. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Todo o nosso sistema, tá? Para esse balanço de material como um volume de controle, tá? Então, o que a gente fica aqui de corrente, né? A gente fica V1, V2 e V3, L3 e a corrente F, já que a corrente S entra, só troca calor e sai, tá? Então, se eu escrever esse balanço de material, ele vai ficar assim. Vamos lá. F é igual a V1 mais V2 mais V3 mais L3. Ok? Balanço global do sistema. Se eu fizer para os sólidos, sempre no evaporador o balanço dos sólidos ele é importante. Eu vou ter que F
vezes X na corrente F é igual a L vezes X na corrente L. Tá? Como eu sei que aqui tem que ser 50%, aqui é L3, né? E aqui é 10%, tá? Eu consigo resolver esse problema aqui. Tá? Então vamos voltar lá para a planilha, que é onde nós vamos fazer os cálculos. Tá? Então aqui está o primeiro passo no meu balanço. Tá? Então eu vou colocar aqui no primeiro estágio, eu tenho uma alimentação, né, de 22.680 dividido por 3.600, já para trabalhar em base de quilograma por segundo, eu tenho uma alimentação de 6,3 quilogramas por segundo. E lá no terceiro estágio, o L do terceiro estágio, né, eu vou fazer então pelo balanço de massa. Só um pouquinho, aqui nós temos 10%, né, e lá o XL é 50%. Tá? Então, coloquei as informações que eu tinha para fazer o balanço de massa. E aí, o que eu vou fazer então? F vezes XF dividido por XL, eu vou ter a minha L3. Tá? E aí eu chego a esse númerozinho aqui, 5,4, né? Que o que é? A diferença entre esse cara aqui menos esse cara aqui, ou seja, o que eu alimentei e o que saiu do produto é 5,4. O que é isso? É o que eu preciso evaporar no meu sistema. Tá? Bueno. É o que eu preciso evaporar. Tá? Aí vem um chute. Que chute é esse? Eu vou dizer que esse 5,4, tá? Que é todo o vapor que eu preciso evaporar, toda a água que eu preciso evaporar, ela vai ser igual nos 3 estágios. Tá? Ela vai ser igual nos 3 estágios. Ou seja, no estágio 1 eu vou evaporar 1,68, no estágio 2 1,68, somando aqui 5,04, no estágio 3 1,68. Tá? E aí eu consigo o quê? Resolver o meu balanço. Eu já tenho essa informação, eu já tenho essa informação, eu já tenho essa informação. Vocês vão ver que vai bater aqui o valor, eu já tenho essa informação. Tá? Então, se nós fazer o balanço, por exemplo, no primeiro estágio, né, eu tenho que a quantidade de líquido que sai no primeiro estágio é igual ao que foi alimentado nele, menos o que evaporou. Como todo sólido fica na corrente L, eu vou ter que o XL vai ser o que foi alimentado de sólidos dividido pelo total da corrente L. Tá? E aí, se eu puxar essas equações para todos os casos, inclusive lá por último eu posso fazer também, né? Peraí, ok. Eu vou ter para todos os casos, só que antes eu tenho que alimentar. Eu tenho que dizer quem que é essa corrente F do segundo estágio. Então, como a alimentação é adiante, a corrente F do segundo estágio vai ser a L do primeiro estágio. E ela vai ter, obviamente, a mesma concentração. Tá? Da mesma forma, para o terceiro estágio. Tá? E aí vocês vão ver que fechou o valor. Tá? Fechou tanto concentração quanto quantidade lá pelo que a gente tinha pelo balanço. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a parte termodinâmica. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a parte do balanço de energia. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir as temperaturas. Eu sei que essa temperatura de alimentação é 26, 27, 26,7 e 27,6. Vamos ver. Temperatura de alimentação do primeiro estágio. Meu Deus. 26,7. 26,7. Tá?
Não sei qual é a pressão, vou deixar quieto, né? Porém, eu sei que a pressão no último estágio é 13,6 kPa. Com essa pressão, de 13,6 kPa, tá? Quilopascal, 13,6, eu consigo calcular a minha temperatura de saturação do último estágio, 51,9 graus Celsius. Então, vou colocar essa informação aqui na temperatura de saturação, 51,9, tá? Muito bem. Não tenho outras informações, tá? Não consigo saber outras informações, por enquanto. Próximo passo, calcular as EPEs. Então, vejam que agora eu tenho uma concentração de cada estágio aqui do meu processo. Pela equaçãozinha que o livro, que o exercício me deu, ou por uma equação que vocês montaram, ou por um diagrama, alguma coisa do tipo, vocês conseguem calcular essa EPE. Então, vejam que ele está dizendo que a minha EPE em graus Celsius é 1,78 mais 6,22. 1,78 vezes a fração mais 6,22 vezes a fração ao quadrado. Então, é isso aqui que eu vou calcular aqui. Igual a 1,78 vezes a composição do estágio mais 6,22 vezes a composição do estágio ao quadrado. E aí eu consigo o quê? Calcular as EPs para todos os estágios. Tá? E aí, meus nobres, o que eu consigo fazer é o seguinte. Tá? Se eu tenho essa temperatura, que é a temperatura de saturação no estágio, e eu tenho essa pressão, né? Essa é a EPE, elevação de ponto de ebulição, eu sei que a minha ebulição vai acontecer numa soma da temperatura de saturação mais a EPE. Tá? Porém, eu ainda não consigo calcular para os outros estágios. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou entrar lá no cálculo dos gradientes de temperatura. Tá? Como é que eu calculo o gradiente de temperatura? Aula 6 aí, nossa videoaula anterior. Tá? Então, primeira coisa. Temperatura da minha corrente S, 121,1 graus Celsius. Tá? Dado lá do problema. 121,1 graus Celsius, ou 250 Fahrenheit. Nós vamos trabalhar aqui em graus Celsius. Tá? Somatório de ΔT, aquele parâmetro lá que a gente calculou, que é o ΔT1 mais ΔT2, ΔT3. Professor, eu não sei quanto é ΔT1, ΔT2 e ΔT3. Mas você sabe que o vapor, o fluido mais quente está a 121. Tá? E vocês sabem que a temperatura de saturação mais fria é 51,9. Tá? E aí o que vocês tiram daqui? As EPEs. Tá? Ok? Então calculamos o somatório de ΔT. Vou pegar lá dos coeficientes globais, os coeficientes globais lá do problema. 323, 1987, 1136, tá? 323, já vou botar em quilowatt. 900 eu já me esqueci. 987 e 136. 987. 136 kW, tá? Só transformei aqui para quilowatt para ficar mais fácil. E aí eu vou aplicar aquela equação, né? Aquela equação que a gente viu para como estimar os ΔTs em cada estágio. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá?
ΔT1 vai ser igual o somatório de ΔT, vou fixar aqui, porque eu vou usar para as outras equações, que multiplica 1 sobre o coeficiente global 1. Vou abrir mais um parênteses aqui no início. Dividido por 1 sobre o 1. Vou abrir mais um parênteses aqui. E vou fixar esse cara aqui, porque ele vai ter que correr. Mais 1 sobre 1 sobre coeficiente global 2. Mais 1 sobre o coeficiente global 3. Olha, tem o ΔT no primeiro estágio. Se eu corro isso, eu tenho os ΔTs em cada um dos estágios. Se eu tenho ΔT em cada um do estágio, tá? Eu consigo calcular a temperatura, e eu sei a temperatura do último estágio, tá? Eu consigo calcular a temperatura do vapor do estágio anterior. Por quê? Porque é ele que vai aquecer. Perdão, eu consigo calcular a temperatura de saturação do estágio anterior. Por quê? Porque é ele que vai aquecer esse cara aqui. Tá? Então, essa temperatura do estágio anterior, tá, tem que ser 33,96 graus mais quente do que a temperatura do estágio, para eu ter a troca térmica. Tá? Da mesma forma, eu consigo calcular a temperatura do primeiro estágio. Tá? Só tem um probleminha aqui. E a temperatura do líquido naquele estágio vai ser o quê? Vai ser a temperatura de saturação mais a EP. Tá? E aí eu consigo calcular a temperatura de todos os estágios. Conhecendo a temperatura de saturação, eu consigo calcular as pressões aqui de cada um dos estágios, que talvez é um parâmetro muito importante na análise do equipamento. Só jogar lá o valorzinho da temperatura de saturação, vocês têm a temperatura do estágio. Tá? Obviamente que a temperatura do vapor é igual à temperatura do líquido, porque eles são um estágio de equilíbrio térmico, tá? Então nós temos a mesma temperatura. Definimos a temperatura de cada um dos estágios, ok? Tá? Seguindo. Agora, o que eu vou pegar para cada um dos estágios é a entalpia do vapor e a entalpia do líquido saturado. Tá? As condições de saturação nas condições de saturação. As entalpias na temperatura de saturação. Então, a 108,38, vou jogar lá no aplicativo, tá? Nós temos, ó, a pressão ali, ó, que a gente estava falando, 135,78 kPa de pressão, né? Aqui está errado, tá? É a entalpia do vapor do líquido saturado, tá? Então, aqui está a entalpia do meu vapor saturado. Vou copiar e vou colar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Aí a entalpia do meu líquido, tá? Vou copiar e colar aqui, tá? Em quilojoule, cuidem as unidades. Tá? Deixa eu ver essa tabela aqui em outro. Tá? Cuidem com o separador decimal. Tá? Eu até vou trocar o meu separador decimal aqui para o ponto. E como essa tabela aqui Opa.
Thomas, arquivo, configurações da planilha. Eu vou trocar ela aqui para separador decimal. Recálculo, cálculo interativo, desativar. Eu vou botar aqui para os Estados Unidos. Para ver se muda o separador decimal, tá? Aí, se mudou o separador decimal, eu não tenho tanto problema assim, tá? Só alteração simples aí, tá? Segundo estágio, né? Segundo estágio. Voltando lá. Temperatura de saturação é 88,3 no segundo estágio, tá? Eu vou botar aqui 88,3. Tá? Vou ter minha pressão, minha entalpia do vapor saturado de 1.656. Tá? E vou ter a do líquido como 369,841. Tá? Último, temperatura de saturação de 51,9. Dois 377, perdão, 2.594, 217,79, tá? O que eu vou precisar também é o CP da solução, tá? O CP da solução, lembrando que ele está associado a essa equação aqui, CP 4,19 menos 2,35 vezes x, x é a fração, tá? Então, o CP da alimentação, 4,19 menos 2,35 vezes a concentração da alimentação, tá? Agora tem esse problema aqui, seu Jefferson, tem que usar o ponto aqui, senão ferra com tudo, tá? E o CP da corrente L, vou copiar aqui a equação, já que me deu trabalho, 4,19, só vou mudar lá onde ele está pegando, tá? Ele vai ter que pegar aqui a concentração B17, que é a concentração da corrente L, tá? Então tem os CPs de cada um, tá? De cada corrente. Por fim, eu preciso do quê? Tá? Eu preciso da entalpia da corrente F e da entalpia da corrente L para fazer o balanço. Tá? Então, quando eu vou fazer o balanço de energia, eu vou fazer um balanço de entalpias. Tá? Até posso mudar lá pro... Vamos ver isso aqui lá no outro periférico, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer agora, né? Eu quero fazer um balanço de energia. Então, eu vou fazer estágio a estágio o meu balanço de energia. É o próximo passo que eu vou fazer. Tá? Então, como é que fica esse balanço de energia? F vezes a entalpia da corrente F, mais o calor que entra no sistema, tá? Igual a L vezes a entalpia da corrente L, mais V vezes a entalpia da corrente V. Tá? Então, esse balanço de energia que eu vou fazer aqui. Aí eu vou fazer para todos os estágios. Então, no segundo estágio, como é que vai ser? L1, aqui é o V1, né? E o L1, L1H, L1, entra V1, HL1, e sai L2, HL2, mais V2, HV2, mais a corrente V condensada. Tá? Aqui é V1, tá? V1, perdão. Tá? Porque ela entra
como líquido, entra como vapor e sai, vou chamar aqui de V1', tá? E sai na forma condensada, tá? Então é ela que está aquecendo, tá? Aqui na corrente, no primeiro estágio, tá? Aqui no primeiro estágio, na verdade, é S vezes o calor latente da corrente S, tá? Então é esse jogo que eu tenho que fazer, e fazendo os balanços de energia, tá? No terceiro estágio, o que eu vou ter? L2, HL2, mais V2, que é a corrente de aquecimento HV2, igual a L3, HL3, mais V3, HV3, mais V2' H do V2', tá? Que seria aquela corrente depois ela está condensada. Beleza? Se nós observarmos e jogar esse cara aqui para o outro lado da equação, né? Como V é igual a V', né? Então nós ficamos que é Vn HVn menos HVn condensado, e isso aqui nada mais é do que o calor latente daquele estágio, tá? Bom, problema desse balanço de energia. Eu conheço esse cara, eu conheço esse cara e eu não conheço mais nada, tá? Como que eu faço para resolver esse balanço de energia? Mas, professor, o senhor conhece os V's lá que o senhor considerou que eles são iguais e tudo mais? Não, calma lá. Não é assim, tá? O que eu conheço é um chute. E eu quero corrigir esse chute através do balanço de energia, se é que vocês me entendem, tá? Então, o que eu tenho que escrever aqui? Eu vou escrever V como uma função. L1F, perdão, lá do balanço de energia, V1 aqui, né? V1 vai ser igual a F menos L1. V2 vai ser L1 menos L2. V3 vai ser L2 menos L3 que eu conheço. Então eu passo a conhecer mais parâmetros, tá? E fico apenas com alguns parâmetros internos que, se vocês irem desenvolvendo, vocês vão verificar que o que acontece. Né? Vocês vão verificar que vocês ficam com quantos parâmetros desconhecidos? Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Vocês ficam com S, desconhecido, L1, que vocês não conhecem, lá em cima também ficou L1, né? L2, que vocês não conhecem, aqui eu também fiz a mesma transformação do que aqui, tá? E só, porque aqui vocês conhecem L3, né? Então vocês ficam com 3 equações e 3 incógnitas. O problema tem solução. Como que vai se dar essa solução? Essa solução vai se dar assim: A vezes A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 é igual a y. É um A2
21 x 21 mais A22 x 22 mais A323 x 23 igual a outra constante. A31 x 31 mais A32 x 32 mais A33 x 33 igual a Y13. Então, vocês ficam com 3 equações, 3 variáveis, e aí a gente vai ver como que a gente resolve isso aqui. Tá? Spoiler. Teorema de Cramer. Tá? É a forma que eu vou usar para resolver aí. E aí vocês voltem lá nas aulas de álgebra ver como é que resolve isso. Ok? Então vamos voltar lá no... Vamos voltar lá na... Estão vendo que a aula está quase começando, né? Estamos aqui gravando a aula. Então vou voltar lá na planilha. Como é que eu vou calcular essa entalpia? Eu vou usar que a entalpia vai ser Cp, que multiplica a temperatura da corrente F menos a temperatura de referência. E eu vou usar como temperatura de referência zero. Então, todos os parâmetros terão essa temperatura de referência zero. Tá? Então, vamos lá. Entalpia da corrente F vai ser o Cp da corrente F, que multiplica a temperatura da corrente F. Tá? Entalpia da corrente L. O Cp da corrente L, que multiplica a temperatura da corrente L. Tá? E aí eu vou arrastar isso aqui para todos. Óbvio que vai faltar ali um valorzinho lá em cima, né? Porque eu não disse que quem alimenta o segundo estágio é a corrente L do primeiro estágio. E assim por diante. Tá? Então assim eu tenho as entalpias de referência. Cp de vapor, tá? Então, meu vapor aqui, ó, que está sendo gerado, minha corrente V, ela está sendo gerada a 108,7, mas é 108,4 a temperatura de saturação. Então, se vocês irem lá na TVL, 108,4, tá? Volume específico, calor latente. Esse aplicativo não dá, tá? Mas tem outros aplicativos que... aqui no vapor superaquecido, vamos ver aqui. Só uma coisa que eu quero anotar. 108,4, nós estamos falando de 135,839 kPa. Então aqui no superaquecido, o que eu vou botar? Esse valor aqui, ele puxou direto, e eu vou botar a temperatura do vapor. Tá? Então, a temperatura do vapor é 108,7. Tá? E ele vai me dar o meu grau de aquecimento. Tá? E o calor específico, 2,11. Tá? Então, o calor específico do vapor, ele vai ser importante, porém ele já dá entalpia, tá, gente? Eu acho que eu já vou usar direto a entalpia em cada uma das condições, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Eu vou pegar aqui a entalpia, já vou jogar aqui a entalpia do vapor direto, tá? Então aqui está a entalpia do vapor. Eu calculava diferente aqui, eu calculava uma entalpia de sobreaquecimento, mas vou usar direto a entalpia do vapor. No segundo estágio, 88,3 é ela saturado. Tá? Então eu vou voltar na planilha aqui, vou botar o valor da saturação, calcular. Depois eu vou para o vapor superaquecido, ele já puxa os valores aqui, e eu só vou calcular, só vou colocar aqui dele a real temperatura dele. E aí vai me dar, de novo, a entalpia aqui dele superaquecido, tá? E
Por último, 51,9 é 13,6 kPa. Eu sei desse último aqui, né? Copiar aqui a temperatura do V. Eu vou na 13,6. Tá? Tem aqui o meu valor de entalpia desse cara aqui também. Tá? Eu puxei as entalpias direto lá da planilha, direto lá do programa, que fica mais fácil. O que ficou faltando aqui para preencher? O calor latente da corrente de aquecimento. Então, a primeira corrente de aquecimento está 121 graus Celsius saturado. Então, vou voltar aqui. Temperatura 121,1, né? Dado do problema. 121,1. Tá? O calor latente está aqui, ó. 1199,07. Tá? Então, o primeiro sai dos dados do problema. E o segundo? Quem que aquece o segundo? O vapor do primeiro, que entra a 2.689 e sai, depois de condensado, na condição de saturação. Tá? Então, eu tenho aqui o calor latente do segundo estágio e do terceiro estágio, prolongando a conta. Bom, meus queridos, e aqui entra a mágica, tá? Aqui entra a mágica. Não vou abrir essas equações aqui, tá? Porém, aqui tem a resolução do balanço pelo teorema de Kramer. Tá? Então, aqui estão as constantes A11, A12, A13, A21, A22 e A23. A31, A32 e A33 que eu mostrei para vocês. E os respectivos valores de Y1, Y2 e Y3. Ok? Como que resolve o teorema de Kramer? Vou deixar para que vocês deem uma pesquisadinha. Qual é a mágica disso aqui, gente? Qual é a mágica disso aqui? Vejam que a partir disso aqui, o que aconteceu no meu problema, pessoal? Eu tenho os valores de F, de L, calculados a partir de um balanço de energia e não mais de um chute. Então, esse chute que eu dei aqui na primeira etapa, tá? Eu abro aqui. Esse chute que eu dei aqui na primeira etapa, tá? Ele tem que ser corrigido. Tá? Ele tem que ser corrigido. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou refazer desde aqui de cima. Eu disse, professor, vamos ter que recalcular tudo, professor. Calma lá. Vamos lá com calma. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, corrente V. Corrente V vai ser F menos L. Correto? V de cada estágio. Corrente F. O primeiro eu sei lá dos dados do problema e eu não vou estar calculando ela, se eu sei ela. Está aqui ela. XF. Está aqui ela. Tá? Por consequência, né? Por consequência, L, aí sim, vou lá buscar lá no balanço, tá, gente? Vou lá buscar lá na equação. Tá? Vou buscar aqui a equação para nós, nos ajudar. Tá? Vou fazer de novo aquele balanço que eu fiz lá no início. Tá? Igual a esse cara aqui. Igual a esse cara. Igual a esse cara. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que eu tenho para baixo desse termo aqui, eu estou repetindo lá na planilha. Tá? Então, de novo, tudo que eu tenho para baixo, até o balanço de energia, vocês vão ver que vai ser uma repetição. Tá? Até o balanço de energia. Vão ver que a planilha se repete lá embaixo. Ó. Olha, propriedades termodinâmicas, cálculo do novo do ΔH, tudo se repete. Tá?
E quais são as únicas coisas que eu preciso lançar? Tá? Quais são as únicas coisas que eu preciso lançar? Essas novas entalpias aqui, ó. Porque todo o resto, tudo que está em vermelhinho, isso aqui também deveria estar em vermelhinho, tá? É calculado. Então, só os dados de entrada são o quê? Vamos lá. A temperatura de saturação em cada estágio, tá? Vocês vão ver que ela praticamente não vai mudar. E esse é o legal do método interativo, ó. Vamos pegar aqui do primeiro estágio, ó. Entalpia do vapor 1600,58 e nós tínhamos 0,61, tá? ,54 e nós foi para 13. Tá? Então aqui baixou para 13. Isso nem vai notar lá no balanço de energia, tá? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Talvez nesse estágio aqui tenha mudado um pouco. Tá? Talvez nesse estágio aqui tenha mudado um pouco. E esse aqui tem uma EPE um pouquinho maior, tá? Vamos ver aqui, ó. 0,76. Pelo contrário, ó, nem mudou. Então esse aqui não mudou. E esse último não mudou porque esse aqui é dados lá do meu projeto, tá? Então refaço aqui, só confiro os dados, tá? Não muda nada, tudo calculado, parâmetro de entrada do problema também não mudou, né? Refaço meu balanço. Quando vocês vão refazer a segunda vez o balanço, vocês vão ver que o erro entre o que vocês tinham calculado da primeira vez, aqui no balanço, deixa eu achar aqui a primeira vez. Aqui, a primeira vez que vocês calcularam o L e a segunda vez que vocês calcularam o L, tá? Ele converge. Tá? Ele vai dar valores, ele vai convergir para valores adequados. Tá? Então, se esse erro aqui tiver menor do que 10%, ok. Tá? Se nós olhar lá para a primeira vez que nós calculamos, em comparação lá com o que a gente supôs, tá? Olha aí o meu erro. Tá? Não pode ser 100, mas deixa eu ver aqui onde que ele está puxando. Ele está puxando aqui. Então, vamos fazer ele puxar do L aqui. Tá? Ó, meu erro era 0,74, 2,35. Esse erro aqui tem que ser menor do que 1%, tá? Perdão. 1%, tá? Tem que refazer. Tá? Então, deixa eu corrigir aqui a planilha menor do que 1%. É o outro erro que ele pode ser 10%. Ok? Então, vejam, refiz o meu balanço de massa com base no meu balanço de energia. Então, agora eu corrigi aquele chute inicial que eu fiz. Tá? Bom, a partir daí eu posso calcular meu fluxo de calor. Tá? Então, meu fluxo de calor em cada estágio vai ser a quantidade de vapor que eu uso nesse estágio vezes a entalpia, vezes o calor latente desse vapor. Tá? Venho aqui e puxo. E a partir disso, eu posso calcular a minha área de troca térmica, que vai ser a quantidade de calor dividido pelo coeficiente global do estágio, tá? Pelo coeficiente global do estágio, vezes o ΔT de cada estágio. Uau! 148, 95, 97. Qual é o problema disso aqui? E aí vem um dos últimos passos aí para nós resolver. Tá? O problema é que essa área calculada, tá? Essa área calculada tem um erro em relação a um valor médio que é muito grande. Tá? Que é muito grande.
25%, tá? 19 e 16, tá? E o que que diz lá o Jancópolis? Olha, se a área tiver em até maior do que 20%, se eu não me engano, tem que corrigir. Tá? E aí entra o fato de corrigir esses valores. Para isso, o Jancópolis ele diz o seguinte: bom, se o fluxo de calor é constante em cada um do estágio, tá? Para que ele seja constante, para que se eu baixar essa área, eu tenho que aumentar o ΔT. Tá? Se a taxa de calor ela é constante. Então, como que ele faz essa correção? Tá? Como que ele faz essa correção? Vamos dar uma olhadinha aqui no Jancópolis como que ele sugere essa correção, tá? Então, vamos dizer até aqui, ó. Tá? Aqui ele está falando da área média, tá? Ele diz que o novo ΔT é igual ao ΔT1 vezes a área 1, que eu calculei, dividido pela área média. Tá? O novo ΔT2 é igual ao ΔT2 que eu calculei, vezes a área 2, dividido pela área média. Então, dessa forma, eu vou corrigir os valores de ΔT. Tá? É isso, essa sugestão que ele faz no problema. Então, o que ele vai fazer? Olha só. A área que eu calculei vezes o ΔT que eu tinha no estágio dividido pela área média. Tá? Tenho os novos valores de ΔT. E aí, professor, tendo os novos valores de ΔT, o que eu faço? Se mudou os ΔTs, né? Se mudou os ΔTs, eu tenho uma nova temperatura, tá? Eu tenho uma nova temperatura da corrente L. Tá? Porque vejam, a concentração eu corrigi pelo balanço de energia. Agora eu vou corrigir a temperatura pela análise de troca térmica. Tá? Não que essa aqui esteja errado, tá, pessoal? Mas vocês não vão mandar lá o cara fazer um evaporador com 150, outro com 95 e outro com 97 metros quadrados. Vocês vão buscar um valor médio. Será que esse 113 é um valor representativo? Tá? Então, esse cálculo serve para fazer essa correção. Tá? Então, eu vou buscar lá desde os dados termodinâmicos, desde lá do passo 3, tá? Vou buscar tudo de novo. Desde lá do passo 3. Tá? Desde os dados termodinâmicos, eu vou buscar todas as equações até, de novo, o balanço de energia. Então, vamos botar aqui, dados termodinâmicos. Opa, tinha que botar mais uma para cima. Aqui, tá? Temperatura de saturação. Vejam bem, tá tudo interligado, tá, gente? Então, ó, eu peguei aqui, ó. Espera aí, só um pouquinho. Tá? Aqui tem um erro. Esse cara aqui eu vou ter que puxar lá de cima, tá? Espera aí, aqui tem um erro. Vamos lá. Aqui no EPE, tá? 1,78 vezes a concentração, que eu calculei lá no meu, que eu corrigi ela lá pelo balanço de energia, tá? Lá no meu balanço de energia, mais 6,22 vezes a concentração ao quadrado, tá? Corrigido. Opa. Ponto 22, tá? Eu corrigi lá no meu balanço de energia, tá? Pronto, agora sim. Ó, vejam que as temperaturas não mudaram muito. 108, 88,3. Tá? Então, elas permanecem dentro daquela faixa. Tá?
Agora isso aqui eu não preciso, porque eu já recalculei lá em cima, né? Então o que eu vou precisar... Eu vou deletar aqui. Eu vou precisar os valores de CP. Tá? E o que eu vou fazer? Ó, como só esses dois caras aqui não... Só as temperaturas não mudaram muito, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou simplesmente puxar... vou ver de novo as temperaturas, então... tem coisa errada aqui. Só um pouquinho aqui, gente. E tem coisa errada. Tá? 54. Essa aqui vai ser a temperatura. A temperatura do estágio anterior mais o novo ΔT. Tá? Mais o novo ΔT. Espera aí. Aqui vai ser mais o ΔT do estágio, tá? Mais o ΔT do estágio. Tá? Então, calculei as EPEs e calculei as novas temperaturas e as novas condições de cada um dos estágios. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou puxar as novas entalpias lá que eu vou buscar lá na planilha. Né? Lá na planilha do sistema, tá? Então, 2.676,19, entalpia do vapor, entalpia do líquido, 420,76. Tá? Só um minutinho aqui, 16,27 e 84. 54,83. Isso aí, tá? Diz, professor, mas por que o primeiro estágio não tá batendo, né? Porque se eu pegar 121 graus Celsius, tá? Para 100, menos 16 não está dando esse valor aqui, tá? E vejam, eu tenho que fazer essa correção, e é isso que eu não estou fazendo, tá? Então, olhem só. Essa temperatura da corrente L, ela tem que ser 16 graus menores do que a corrente S. Eu vou puxar lá a corrente S, tá? A temperatura da corrente S que a gente já botou lá em cima, 121 graus Celsius. Ela não mudou. Tá? A temperatura da corrente L, ela tem que ser 16 graus Celsius menor do que a corrente V. Tá? E, por consequência, a temperatura de saturação vai ter que ser menos a EPE dela. Tá? Agora, o que acontece? Essa saturação vai ser a temperatura da corrente S do próximo estágio. E aí eu extrapolo para todos os dados aqui. Tá? Vou extrapolar aqui para todos os dados. Só peraí, vamos ver qual está dando problema. A EPE está calculado. Aqui, né, vai ser a temperatura de saturação a temperatura de aqui é 121. Então essa aqui é 104 para dar os 16 graus Celsius, tá? No próximo estágio,
a temperatura da corrente S vai ser a temperatura de saturação, ok, né? E a temperatura da corrente L vai ser esse menos esse. E a temperatura da corrente V vai ser a temperatura de saturação vai ser menos a EPE. Nesse próximo estágio, a temperatura da corrente S vai ser essa. E agora sim, fechou os dados, tá? E a temperatura da corrente L vai ser 58, tá? E o meu novo valor aqui de temperatura, ele vai modificar um pouquinho, tá? Mas sem problema nenhum. Agora sim eu tenho as temperaturas. Então, no primeiro é 104, temperatura de saturação não é 100, é 104. Vou pegar aqui o valor certo. E... peguei o errado. É o calor latente. E a entalpia do líquido está aqui. No segundo estágio, temperatura de saturação é 87,7. Entalpia do vapor e do líquido. Tá? E no terceiro estágio, tá? Ele vai mudar. Ele vai mudar um pouquinho, porque a minha temperatura agora de saturação, tá? Foi para 56 graus Celsius, tá? Então, vamos pegar aqui o valor de 56 graus Celsius, 2.602,11. Vocês vão ver que ele muda, mas ele não muda tanto assim, tá? É uma mudança que não é tão drástica assim, tá? Vou pegar lá a equação de CP, depois eu ajeito ela. Eu vou fazer ela aqui de novo, direto, menos 2,35 vezes a concentração que eu vou buscar lá no meu balanço de energia. Tá? Eu corrigi as concentrações. Aqui ela, tá? E óbvio que eu usei vírgula e não ponto. Tá? Meu CP da corrente L, eu só tenho que pegar aqui em B53 a B54, porque tem a L e o XL, tá? Opa, Ctrl Z, aqui. E aí, como eu calculei o CP, a entalpia, anteriormente, agora sim, vou lá buscar a entalpia. Essas sim estão alinhadas. Tá? Vou lá embaixo. Tá? Aqui. Vai ser OCP vezes a temperatura da corrente L, desculpa, da corrente F. OCP da corrente L vezes a temperatura da corrente L. Eu acho que eu peguei aqui o mesmo, né? 107. Tem as entalpias. A entalpia da corrente V a gente já tinha calculado anteriormente. Já tinha buscado no parâmetro, né? Anteriormente. Tá? E aí eu tenho de novo, né, a entalpia, o calor latente de cada parâmetro. Tá? Aqui mudou um pouquinho a planilha, tá?
Bom, aqui eu apaguei, mas eu vou puxar aqui de novo a equação. As equações elas já foram, elas estão alinhadas aqui para ficarem juntos, tá? Coloco aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aqui eu tenho que ter uma linha, senão ela não vai puxar certo aqui as minhas equações. Vou só fazer uma coisa aqui. Balanço de energia, vou pegar todas essas linhas aqui. Depois eu copio as outras. Tá? Agora sim, esqueçam esse valor aqui, a gente já corrigiu esse valor, tá? Fiz de novo o balanço de energia, utilizando lá o teorema de Cramer, e agora eu vou recalcular aquela parte da análise de troca térmica, tá? Então eu vou voltar lá em cima, simplesmente vou fazer o quê? Vou copiar essa parte aqui de análise de troca térmica na mesma posição lá embaixo, tá? Eu só tenho que achar o coeficiente global aqui final e o ΔT, tá? Então aqui, quantidade, vamos ver se a quantidade de calor está certo. Corrente S vezes ΔH. A área vai ser a quantidade de calor que eu troquei, dividido pelo novo ΔT vezes o coeficiente global que estava lá em cima, que é um dado do problema, tá? 112, 114, 113. Tá? Então, com esse método, a gente consegue fazer o quê? Convergir para um erro inferior a 1% na área de cada trocador de calor. E a minha área média do trocador de calor vai ficar em 113,7 metros quadrados. Tá? Desafio para vocês, tentar fazer o balanço de energia em corrente contrária. Os passos estão aqui mais ou menos organizados, já tem o teorema de Cramer. Professor, eu quero fazer mais um estágio. O que eu faço? Bom, primeiro, é claro, o balanço de energia vai ser 4 equações e 4 incógnitas, então ele começa a ficar um pouquinho maior, tem que refazer o balanço de energia, mas a ideia é o quê? Chega aqui e, puf, joga um estágio aqui no meio, que as equações já vão estar previamente montadas, tá? Então essa planilha eu estou disponibilizando para vocês, tá? Estou disponibilizando ela para download, tá? E vocês vão poder usar ela nos projetos de vocês, nos exercícios que vocês têm para fazer, enfim, principalmente no projeto da disciplina. Eu costumo dar sempre um projeto de disciplina e uma das coisas que eu cobro é um mecanismo de redução de consumo de vapor. Então, o mecanismo, um dos mecanismos que eu estou apresentando é esse aqui. Beleza, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima.